Você já teve aquela sede de conquistar e de ter alguma coisa que você falou assim, cara, eu vou dar o máximo, vou dar o meu sangue para fazer com que isso aconteça, eu quero tomar forma, eu quero ver isso acontecendo, eu quero conquistar as coisas e fazer com que as pessoas entendam e consigam perceber que eu consegui conquistar aquilo. Essa era uma das vontades que o povo de Israel tinha quando eles perderam a nação deles como Israel. Eles se tornaram apenas uma nação que era pequena e não tão grande quanto Deus tinha um sonho para eles. Só que nesse convite que eles sempre lembravam das alianças que Deus fazia com o povo, eles se lembravam dessa grandiosidade que eles poderiam ser. E eles almejavam ver o reino de Deus, mas o reino de Deus presente, vivido e percebendo que eles eram grandes o suficiente para influenciarem toda a terra com isso. E esse era um sonho que muitos dos fariseus, muitos dos sacerdotes tinham. E foi com uma dessas perguntas que eles fizeram para Jesus. Eles perguntaram, o reino de Deus vai vir quando? Quando que o reino dos céus virá? E Deus dá uma resposta para eles. Jesus ele foi muito esperto e ele fala de uma forma muito interessante a maneira como ele apresenta o reino dos céus. E ele diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, e aqui você começa a perceber que eles estavam buscando um sinal de conquista desse estabelecimento desse reino. Eles queriam ver isso acontecendo. Então, quando que vai ser essa conquista, esse estabelecimento completo do reino de Deus? Jesus responde, e ele fala assim, o reino de Deus, ele não vem de modo visível. E aqui Jesus começa a quebrar na cara todo mundo e todos aqueles que pensavam que era uma coisa simplesmente de uma conquista territorial. Ele expande isso para algo além e para algo muito mais profundo. E ele olha para o coração humano e ele fala assim, nem se dirá aqui está ele ou ali está ele, o reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E aqui ele traz a chave para tudo aquilo que aquelas pessoas precisavam entender que a gente precisa entender hoje também. Quando a gente começar a pensar por que o reino de Deus a gente não consegue ver ele visível em todos os sentidos, no sentido de uma demonstração de conquistas ou de desenvolvimento de grandes coisas, a gente precisa começar a entender que ele começa dentro de você e dentro de mim. E esse é um ponto muito importante. Não vai adiantar nada as nossas mudanças externas, tentando aparentar para os outros que existe uma vivência do reino, se o nosso coração ele não estiver convertido. Se o nosso coração continuar do mesmo jeito. Porque se o nosso coração continua do mesmo jeito, a gente não entendeu a essência do reino de Deus. Que ela começa dentro de você e de mim. Numa mudança que ela pulsa de dentro para fora, para fazer com que as coisas ao redor sejam muito melhores. A nossa vida vai ser diferente quando a gente para entender que o reino de Deus, ele já começou no seu coração e no meu coração. E é aqui, nesse reino, que a gente começa, no nosso coração, a criar e a conhecer outras pessoas que também fazem parte desse reino. Um reino de amigos, de pessoas que também buscam e que têm uma entrega de coração para fazer a vontade de Deus. Por isso, o meu convite hoje é para que você faça parte do reino de Deus. Faça parte do reino de Deus, permitindo que o seu coração seja transformado. Para que assim, o reino comece aonde ele deve começar. No seu coração e não somente nas suas atitudes externas. Por isso, busque hoje que o reino venha até você.